No vídeo de hoje, nós vamos ver como diferentes níveis de aportes impactam o tempo que você vai ter para chegar na sua liberdade financeira. Para chegar nesse cálculo e nessa análise, nós vamos utilizar essa planilha, que é a planilha de liberdade financeira e planejamento de aposentadoria do Excel Genial, que caso você tenha interesse, você pode adquirir por meio do link que está aqui na descrição do vídeo. Essa planilha é extremamente simples. Você tem que inserir dados nas células que estão em branco aqui no canto esquerdo da planilha. A partir desses dados, que são dados simples e você vai ter condição de colocar, ela faz diversas análises, diversos cálculos para estimar a evolução do seu patrimônio, quanto esse patrimônio vai dar de renda no futuro e a partir daí saber o ano preciso que você chegaria nessa independência financeira. Os dados que você tem que entrar são o seu custo de vida atual, ou seja, quanto que você tem de gasto por mês hoje, a inflação anual que nós vamos utilizar ao longo do tempo, por isso eu coloco 4,5% de inflação anual, porque nós estamos no Brasil e a gente tem que estimar uma inflação média, eu estou colocando esse valor. A taxa de retirada ao ano, o que é a taxa de retirada? Nada mais é do que um percentual que você vai, entre aspas, sacar no fim do ano, a partir dos seus investimentos, e depois nós vamos comparar esse valor com o seu custo de vida naquele ano. Esse saque, ele é totalmente ilustrativo. Nós estamos simulando um saque, porque a planilha, conforme você vai ver, ela simula que você está guardando o mesmo dinheiro sem fazer saque nenhum. Então você vai entender um pouquinho melhor mais em breve. Depois, o patrimônio inicial, ou seja, nós começamos esse planejamento hoje. Esse planejamento, ele olha para frente, só que a partir de um valor inicial, que eu estou colocando 100 mil de patrimônio hoje. Esse patrimônio, só lembrando, patrimônio que vai gerar rendimentos. Então, se você tem como patrimônio aqui um veículo que não vai poder render em cima dele, você não coloca aqui. Depois, o investimento mensal. Esse é o grande ponto desse vídeo. Nós começamos aqui para análise com investimento mensal de R$300. Então, nós temos todo mês ali colocando R$300 e a planilha vai fazer esse cálculo de quanto que vai gerar de patrimônio esse valor para você. Depois você tem que escolher se você vai sim ou não ajustar esse investimento pela inflação. Se você colocar não, você vai guardar R$300 daqui até o fim da vida. Se você colocar que sim, nós vamos pegar esse 300 e vamos recalcular todo ano com o impacto desse valor de inflação. Isso é interessante por quê? Porque nós temos aqui o próprio efeito da inflação jogando contra, porque vai aumentar o seu custo de vida, mas também jogando a favor. Você tende a receber no seu trabalho dissídio, você tende a corrigir a sua remuneração por meio da inflação. Se você trabalha como empreendedor, você sabe que você, ao longo do tempo, apesar de concorrência, apesar de grandes dificuldades que você pode ter, a tendência é que os preços se regulem, então os rendimentos vão naturalmente também se corrigir pela inflação. É interessante e adequado que você coloque sim nessa caixinha. Depois nós temos a rentabilidade ao ano, ou seja, os seus investimentos vão render quanto ao ano? Coloquei 6% ao ano, rendimento líquido aqui, importante citar, que é uma taxa bastante adequada e entendo que alcançável, mas você vai ter que decidir qual taxa você coloca aqui. E por fim, a meta de cobertura. Uma meta de cobertura de 100% significa que você vai considerar que alcançou a liberdade financeira quando 100% dos seus custos de vida estiverem cobertos por essa retirada anual. Se você colocar 80% aqui, significa que você se considerará com a liberdade financeira quando 80% do seu custo de vida estiver sendo pago pela sua retirada anual. Então, coloque 100% e aí nós vamos deixar a mágica da planilha acontecer. Nós temos também aqui do lado um gráfico que vai plotar duas curvas. Primeiro, a curva do custo de vida, ou seja, o seu custo de vida evoluindo, um custo de vida anual evoluindo ano a ano, e aqui embaixo a sua retirada anual. Aqui nós simulamos que a retirada anual ela é ilustrativa, que ela não vai ocorrer de fato. Ou seja, é quanto seria a retirada anual neste ano, porque nós supomos que isso acontece porque, de fato, o valor que seria a retirada vai estar rendendo lá na sua simulação. Então, isso posto uma vez, nós temos agora o primeiro cenário. E eu vou criar uma aba aqui ao lado para que, entendendo esses cenários aqui, você veja qual que é o poder do aporte ao longo do tempo. Primeira coisa, eu vou criar aqui uma aba de resumo, lembrando que essa aba não vai aqui no nosso material. Eu estou criando agora junto com você, só para facilitar um pouco a análise das ideias. Eu vou pegar esses dados aqui que nós temos, que são os dados de referência, e vou deixar eles aqui. Olha lá que bonitinho. Então ficou todos os dados que nós temos de input. Temos custo de vida, inflação anual e etc. Vou deixar
esses dados colocados aqui. Agora, esse dado de investimento mensal nós vamos tirar, não vou deixar ele aqui. Eu quero colocar aqui do lado diversos investimentos mensal, para a gente ter uma ideia de que eu vou variar esses valores e isso vai me dar uma quantidade em anos que eu vou chegar na minha liberdade financeira. Então, olha só, o primeiro caso, deixa eu colocar aqui o valor de 300. Depois eu vou simular com 500, vou simular com 1.000, vou simular com 1.500, 2.000, vou simular com 3.000, aqui dando passos maiores, né? 4.000, 5.000, vou colocar 7.500 e 10.000. Casos, assim, extremamente fortes, mas para a gente entender o impacto disso ao longo do tempo. Depois eu vou ver qual que é o ano que eu vou conquistar esse cenário de independência financeira. Então, uma análise bem simples, só para a gente fazer essa simulação. Primeiro exemplo é o exemplo com R$300. Coloco R$300 aqui de aporte mensal, ou seja, todo mês colocando 300, e ele traz para mim o ano que eu vou me aposentar, zero. O que é esse zero? Em 60 anos, que é a janela que eu tenho aqui na análise, você não chega. No ano 60 você vai estar com 44% de cobertura, você não vai chegar na sua liberdade financeira se você colocar R$300 por mês. É a realidade. Então eu vou colocar aqui como resultado ano mais 60, eu vou colocar mais 60, para você entender que é mais de 60 anos. E aqui do lado eu vou colocar percentual de cobertura, só para a gente sinalizar também que o valor de fato aqui ó, é 44%. 44%. Então, nesse ano aqui, se você colocar R$300, lá no ano 60 você vai ter 44% de cobertura. Vou colocar R$500. Venho aqui, coloco 500. Ainda não alcanço a minha liberdade financeira. Olha o meu gráfico. Cheguei lá no ano 60, eu tô com, deixa eu ver o percentual, 61%. As coisas estão começando a melhorar, mas ainda assim você não vai se aposentar. Então, nesse caso aqui, 61%, vou colocar o mais 60 também. Se eu fizer aportes de R$1.000 por mês, olha só, R$1.000 por mês, aí já tem um bom cenário. No ano 59, olha só, no ano 59 eu conseguiria me aposentar. No ano 59 eu consigo me aposentar, então no ano 59 eu vou conseguir a minha liberdade financeira. Aqui o percentual de cobertura vai ser 100%, então não vou me preocupar daqui para baixo, tá? Porque daqui para baixo todos eles vão trazer algum cenário positivo. Aqui era só para você entender um pouquinho melhor. 1.500, vamos colocar 1.500, coloco 1.500, já chego no ano 45. Olha que maravilha, com 1.500, R$500 a mais por mês, eu consigo diminuir em 14 anos. Olha como o meu gráfico se comporta agora. Nesse ano eu tenho essa superação. Cenário de 2.000, venho aqui, coloco 2.000 e o meu ano vai para 37. O gráfico está dessa forma, melhorou um pouquinho e 37 aqui. 3.000, aqui já começam valores um pouco fortes, né? Mas só para você entender um pouquinho da dinâmica da planilha. Alcanço no ano 27, coloco 27 aqui. Você pode ver o gráfico aqui também. Olha como o gráfico ele já vai ficando bem próximo. E aqui, para você ter uma ideia, é interessante a gente ver a tabela. No ano 27 eu chego de fato no 100, mas o 70% já é alcançado no ano 20, por exemplo. Então você já vai estar direcionando para algo mais tranquilo no ano 20, com esse aporte de 3.000. Aporte de 4.000, venho aqui e coloco, aporte de 4.000. Ano 22, gráfico melhora bem, o ano é 22. Aporte de 5.000, mais uma vez a dinâmica, 5.000, ano 18, melhora do gráfico, ano 18 aqui. 7.500, ano 13, coloco o 13 aqui e tem essa mudança do gráfico. E aí, por fim, 10.000 de aporte todo mês, um valor bastante forte. 10.000 geraria no ano 10 essa superação da curva. Detalhe que uma coisa que é interessante, primeira coisa que a gente vê no gráfico é que esse gráfico, essa curva verde, ela só funciona se você não retirar essa retirada anual. Lembre-se, é uma simulação. Então ela está bem íngreme aqui, depois do processo de alcance da liberdade financeira, porque você está mantendo o resultado ali, não está sacando. A partir do momento que você saca, ela não vai ser tão íngreme. Nesse caso, nós não temos isso na planilha, porque a planilha é para chegar na liberdade financeira, é um planejamento para ela. O que eu tenho de interessante para mostrar para você aqui? Olha essa tabela que bacana. Olha como, consideravelmente, ao longo dos anos, isso cai. Se eu, inclusive, plotar aqui num gráfico de dispersão, eu vou colocar esse como 60 e vou fazer um gráfico de dispersão, para você ter uma ideia, se você gosta de gráficos, você vai achar bem interessante o que nós vamos montar aqui.
Se eu fizer esse gráfico de dispersão, é um gráfico que vai me trazer, a partir do meu input de quanto por mês eu vou fazer de aporte, que está nesse eixo X aqui, em quanto tempo eu alcanço a minha liberdade financeira, que está aqui. Você percebe que ela vai ser 60, até eu gastar ali, colocar 500 reais, no 1.000 que está aqui, ela já fica com 59 e ela cai consideravelmente conforme maior é o meu aporte. Aí tem algumas lições nesse vídeo, além da análise da planilha, que é bastante interessante. Significa que você que está começando agora deve desanimar nesse processo? Provavelmente não. Por quê? Nós mexemos em uma variável. Essa única variável é o investimento mensal, é o seu aporte mensal, que é, sem dúvida, uma variável bastante importante, mas não é a única. Tem outras variáveis. A taxa de rentabilidade, por exemplo, é uma variável que, claro, é muito difícil você conseguir grandes retornos, e improvável você conseguir grandes retornos no longo prazo. Vide aí grandes investidores do mundo que têm uma taxa que não é nada fora da curva, mas tem uma taxa consistente, mas esse número aqui depende muito da sua competência em escolher bons ativos de investimento. Outra coisa, o seu patrimônio inicial. Talvez hoje você comece de um patrimônio diferente, um patrimônio que não é 100 mil, é algo maior. Isso também vai facilitar o seu processo. Ou o seu próprio custo de vida. Se você está começando agora e você toma decisões responsáveis com relação ao seu custo de vida, consegue manter uma vida frugal, uma vida que vai ter poucos custos, esse valor aqui pode diminuir. E aí você vai reduzir consideravelmente o cenário. Se eu tiver, por exemplo, aporte de 1.500, por exemplo, e um custo de vida hoje de 3.000, eu vou alcançar com 32 anos. E 32 anos vai conversar com a gente, ó, se eu procurar 32 anos, estava num aporte de 2.000 e você está fazendo um aporte de 1.500. Então, é claro, as variáveis conversam entre si e você precisa fazer a simulação, porque só a simulação do seu caso vai permitir que você saiba qual que é o seu real plano de liberdade financeira. O grande intuito desse vídeo era mostrar como diferentes cenários de investimento mensal, ou seja, diferentes aportes, vão impactar a sua liberdade financeira, e aí nós utilizamos esses dados de exemplo. Caso você queira fazer para a sua realidade, ou seja, as suas simulações, essa planilha, como eu disse, está disponível para adquirir no link aqui na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade de fazer as simulações nessa planilha de uso extremamente fácil, bastante interessante e inteligente. Espero que tenha gostado do vídeo, nós nos vemos por aí e até mais.